Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Bassi da disciplina Ética. Hoje a gente está na nossa sétima aula, né? E o tema de hoje vai ser ética profissional, tá certo? A gente vai falar um pouquinho disso no âmbito do indivíduo, né? Da ética que nós, indivíduos, temos que seguir como profissionais, né? No mundo corporativo, na vida profissional. E claro, o pessoal também, obviamente. Mas também a gente vai falar um pouquinho da ética das organizações, por parte das organizações, e dos códigos de ética profissional, das profissões, certo? Bom, vamos lá então. A gente lembra, vocês devem lembrar lá da primeira aula, ética é o quê? A ética é um conjunto de padrões de comportamento que uma sociedade estabelece, né, no dia a dia, ela estabelece no próprio convívio entre as pessoas, porque passa a se entender o que é certo e o que é errado, e com base nesses padrões de comportamento a gente tem que seguir esses padrões, né? Ou seja, a gente tem que agir de maneira ética, de maneira que esteja de acordo com os padrões de conduta dessa sociedade com a qual a gente está se relacionando. Então a ética é isso, certo? Ela se resume a esse conjunto de regras comportamentais que as pessoas devem seguir. Num ambiente o código de ética é um, no outro ambiente é outro. Isso aí varia de acordo com o meio em que a gente está, tá certo? Na sua família o seu comportamento é um, entre os amigos é outro, no ambiente de trabalho já é um totalmente diferente, enfim. Mas de qualquer forma existe um código de ética para cada sociedade, para cada tipo de grupo com o qual a gente se relaciona, que a gente tem que seguir as regras desse código de ética, certo? No que diz respeito, vamos lá, vamos começar pela ética dos indivíduos, né? A nossa ética enquanto personagens profissionais, né? Que procuram um posicionamento, um lugar no mercado de trabalho, certo? O mercado de trabalho está aí e existe uma ética, existe um código de ética dentro deste meio. E dentro de todo o meio do mercado de trabalho existem várias empresas e cada uma tem o seu código, o seu padrão de comportamento, tem o seu código de ética particular, tá certo? Então a gente tem que entender, a gente tem que primeiro ter condições, a gente tem que ser aptos a seguir esses padrões de comportamento, a gente tem que ter condições disso, né? E claro, buscar da melhor maneira possível reconhecer o quanto antes essas regras e se comportar de uma maneira adequada, certo? Então é importante que a gente observe se o nosso comportamento está condizente com as normas daquele meio, daquela empresa na qual a gente trabalha ou na qual a gente pretende trabalhar, certo? Então, a gente tem que olhar essa ética profissional como um conjunto de valores e normas de comportamento e dos relacionamentos que a gente vai estabelecer lá dentro, normas essas que estão de acordo com o ambiente onde você se situa, com o qual você se relaciona. Não queira você impor os seus padrões de comportamento que você vai para a geladeira. É óbvio que os padrões não são 100% rígidos, eles sofrem mudanças, mas essas mudanças no padrão de comportamento são de longo prazo. Essas mudanças ocorrem com o passar do tempo, não vai ser de um dia para o outro. Se você quiser impor a sua vontade de modificar os padrões de comportamento de um grupo, você tem que estar preparado para as sanções que esse grupo vai impor sobre você, porque certamente você vai sofrer algum tipo de sanção, tá certo? Então, quer dizer, a gente tem que se adequar aos valores e normas comportamentais do grupo, não fazer com que o grupo se adeque aos nossos valores. Se for assim, você tá fora. Desculpa, mas a verdade é essa, não é? Não é todo mundo que tem condições de trabalhar no mercado corporativo. Existem pessoas, por exemplo, que não entram na cabeça que, olha, eu fui contratado para trabalhar das 9 às 6. Como é que a pessoa quer que eu fique até às 7 trabalhando? Tem gente que não aceita, que não admite esse tipo de coisa, tá certo?
Para ela é o preto no branco, mas tem gente que não, faz parte, olha, faz parte da cultura organizacional, a gente sempre se dedicar ao máximo para o bem da empresa, porque a empresa é uma família. Já vi. Existem muitas empresas com esse discurso, certo? Quanto maior a empresa, maior a quantidade de normas e de conduta estabelecidas nessa empresa, porque claro, a empresa também estabelece, a empresa também tem os seus valores. Vocês certamente já ouviram falar da missão, visão, valores da empresa. Então, esses valores da empresa estão relacionados ao código de ética que ela impõe, que ela pretende impor nas relações existentes internamente. Ou seja, tem empresas que levam em consideração inclusive questões religiosas. Né? Existem empresas que se dizem cristãs ou muçulmanas, existe esse tipo de coisa. Existem empresas que defendem uma posição mais liberal, mais aberta da economia, tem empresas que já defendem um posicionamento mais austero por parte do Estado. Né? Com certeza são empresas que dependem desse relacionamento, que tem um certo relacionamento comercial, produtivo com o aparelho estatal. Né? Ou seja, mas enfim, existem vários conjuntos de normas, né, de valores que se diferenciam de empresa para empresa. Então a gente tem que estar apto, a gente tem que ter condições de se adequar a isso, a essas normas de conduta. Né? Sabendo que essas normas de conduta ela tem que também ser observadas no próprio desempenho das tarefas. Aquilo lá, a empresa, um dos valores, temos que ser 100% honestos o tempo todo, seja com relação às menores falhas. Tem empresa que leva isso muito a sério, e deveria, lógico, né? Todas elas, mas existem algumas que levam mais a sério. Tá certo? Então você tem que estar disposto a sempre, olha, eu errei aqui, enfim, isso aí nem sempre depõe contra você. Muito pelo contrário, a partir do momento que o mercado entende que você tem essa cultura de assumir os seus erros, de buscar aprender com eles, você ganha um certo tipo de respeitabilidade, de credibilidade diante do mercado de trabalho. E claro, na empresa que você trabalha, se reconhecem que você é capaz de se adequar aos valores deles e de fato pratica esses valores, melhor ainda, certo? Enfim, é importante que nós, como profissionais, tenhamos condições plenas de nos adaptarmos às regras do ambiente, às regras de conduta, a esse conjunto de normas de comportamento estabelecido pelo grupo, seja qual grupo for. Né? O que a gente está falando aqui uma ética profissional. Né? Vamos deixar a ética familiar, a ética social para depois. Né? Mas aqui no nosso âmbito, a gente está se relacionando às questões profissionais. O importante, gente, é que também, além da ética, você tem uma conduta de saber os valores. Olha, eu vou seguir os valores da empresa porque são importantes, mas é importante a sua conduta também, é saber construir as relações com qualidade, né? Seja com os seus superiores, com os seus subalternos, seja com os seus colegas de mesmo nível hierárquico, seja com os fornecedores ou clientes, até mesmo com a concorrência. Você tem que estabelecer uma relação de cordialidade, de qualidade, de respeito, de contribuição, de interação, enfim, não uma relação predatória, uma relação de sanguessuga, de um parasitoide, sabe? Isso não, isso a gente tem que tentar estabelecer uma relação de qualidade, com base no respeito, na colaboração, no reconhecimento dos valores do outro, uma relação com qualidade, certo? Agindo de todas essas maneiras, a gente contribui para que a imagem da organização se projete de uma maneira positiva lá fora, certo? Porque a imagem que a empresa vai ter lá fora, ela é resultado daquilo que a gente pratica no nosso dia a dia. Uma empresa, ela não é composta só do prédio, das instalações, dos computadores, das máquinas, do dinheiro em caixa ou no banco, dos carros, dos equipamentos. A empresa ela pode até ser composta fisicamente por esses
itens que eu acabei de mencionar, mas quem realiza, quem faz a empresa funcionar são pessoas. E a imagem que a empresa vai ter lá fora é resultado do comportamento das pessoas que a integram, das pessoas que nela trabalham. Então a gente tem que buscar o máximo possível adotar uma conduta ética, uma conduta correta, digna, respeitosa, em todos os momentos da nossa vida pessoal e profissional, né? De forma que a percepção da outra pessoa com quem a gente se relaciona seja sempre aquela: pô, esse cara é um cara digno, um cara correto, é um cara em quem eu posso confiar, é um cara que trabalha corretamente, é um cara que eu sei que não vai me passar a perna, que não é desonesto, enfim, eu posso confiar nessa pessoa. Logo, se todo mundo da empresa tiver um comportamento, tiver uma imagem dessa perante as outras pessoas, a empresa também vai ter. Então é por isso que elas cobram cada vez mais uma conduta ética condizente com a imagem que ela quer ter lá fora. Entenderam? Por isso é importante, a cobrança é muito alta em cima dos funcionários. É claro também que existe a questão da ética no que diz respeito à postura da própria empresa. Antigamente você podia até falar que, olha, uma empresa ética é aquela empresa que não rouba, né? É uma empresa honesta, uma empresa... Isso ele não fala, você não está falando mais que obrigação de qualquer empresa, de qualquer pessoa ou qualquer empresa, que ela trabalhe de maneira correta, obedecendo à lei, não ferindo os direitos de outras pessoas, sejam funcionários, sejam clientes, sejam fornecedores, seja a sociedade. Isso você está falando, a gente quando se fala nisso, isso aí é o básico, é o mínimo que se espera de qualquer de qualquer empresa, tá certo? Mas hoje não, ainda bem, essa é uma mudança positiva que os tempos trouxeram, tá certo? Hoje em dia não, hoje em dia a valorização de uma conduta ética é muito maior, né? Hoje em dia a gente fala muito de sustentabilidade, de questões sociais, socioambientais, inclusive um dos principais temas da nossa disciplina é essa, é a interferência na sociedade e no ambiente da conduta ética de pessoas e organizações, né? Esse é o escopo da nossa disciplina. Então, hoje em dia se fala muito isso, se fala muito nessa responsabilidade, nesse cuidado que a sociedade toda tem que ter diante do restante, diante de todo o ambiente que nos envolve, com o qual a gente se relaciona, né? Da mesma forma que antigamente era comum você jogar uma bituca de cigarro no chão, uma lata de refrigerante na calçada, e tudo bem, mas o gari vai pegar, sabe? Jogar um pacote de... Você comer uma bolacha, joga o papel no chão. Isso era muito comum, isso era normal e ninguém achava ruim, achava normal, né? Afinal de contas, o gari pega, a chuva leva. Pois é, a chuva leva para o bueiro que vai entupir, né? O gari pega, mas se não pegar esse lixo, esse plástico, ele vai ficar ali centenas de anos até se degradar totalmente, até se decompor totalmente. Ou seja, hoje em dia a gente leva em consideração, até por causa por causa da escassez dos recursos, né? Hoje em dia a gente não tem mais tanta água potável no planeta ao ponto de abastecer a humanidade diante das suas necessidades. Não tem, tanto é que a gente vive, dependendo da localidade onde a gente mora, a gente vive diante de situações, às vezes, de racionamento de água, tá certo? A gente não tem terras mais com floresta nativa, a fauna e a flora nativa das florestas estão se dizimando, né, em nome de uma exploração industrial predatória, que não considera os efeitos futuros sobre o meio ambiente, né, não considera os efeitos das suas atividades sobre o meio ambiente no futuro. Acham que tem um discurso de que não, é importante, ok, mas não se sabe, né? Depois a gente pensa. Eles sempre jogaram para as gerações futuras. Uma hora a gente vai pagar o preço, a gente já está pagando. Então, quer dizer, diante desse quadro cada vez mais catastrófico, diante dos problemas socioambientais, a pobreza, eu falei do ambiental, agora as questões sociais, a pobreza está crescendo cada vez mais. Só em São Paulo, a quantidade de moradores em situação de rua é enorme, tem dobrado ano a ano, sabe? Se pegar alguns anos atrás, a quantidade de moradores de rua
Em São Paulo atingia cerca de 8 mil pessoas, hoje em dia se já fala de 24. Ou seja, está crescendo numa velocidade estrondosa. Quer dizer, e a gente tem que adotar medidas, a gente tem que ter um padrão de comportamento capaz de tentar reverter isso aí, sabe? Pelo menos minimizar esses problemas. Não só pensando neles, mas em nós mesmos também. Não adianta eu fingir que não estou vendo um mendigo pedindo dinheiro na rua e olhar com cara feia, virar os olhos, quem mandou ter tanto filho? Sendo que eu sei que amanhã ele pode morrer de fome, para não morrer de fome ele vai assaltar, isso aí ele pode me assaltar, eu posso... Isso pode... Um problema social que a gente olha feio, daqui a pouco pode gerar um problema criminal, um problema de justiça, um problema de violência pública, de segurança pública, sobre o qual eu vou querer atuação maciça por parte do Estado. Só que eu, quando pude, não fiz a minha parte. Né? Eu não fui lá, não é que eu vou dar esmola, não é isso que eu estou falando, gente. Entendam isso. Mas eu não tentei pensar numa possibilidade de criar um trabalho, de oferecer um trabalho para essa pessoa, com uma remuneração, às vezes nem dinheiro se não tiver condições, mas com uma ajuda, com outra forma de auxílio, com uma outra contribuição. Né? Hoje em dia existem muitas entidades que trabalham com trabalhos voluntários, enfim, mas será que isso basta? É claro que se tirar isso aí, se não houver nem isso aí a sociedade estaria um caos. Mas enfim, estou tentando mostrar esses problemas socioambientais para mostrar que, olha, ou a gente toma uma atitude ou a coisa vai ficar feia. No que diz respeito à ética das organizações, antigamente, muito do que foi feito de prejudicial sobre o meio ambiente é culpa deles, é culpa das organizações, que poluíram, desmataram, não tomaram cuidado com relação à preservação da flora e da fauna, contaminam leitos de água, lençol freático, não respeitam mananciais, poluem o oxigênio, enfim, emitem gás carbônico maciçamente, ou seja, causaram um impacto ambiental, um dano sobre o meio ambiente, não digo irreversível, porque tudo dá para voltar atrás, mas que vai demorar anos para a gente conseguir voltar aos padrões de antes. Ainda bem, então, que o tempo trouxe essas mudanças, fez com que esse padrão de comportamento das empresas se modificasse. Então hoje a sociedade cobra das organizações uma postura também condizente com a realidade socioambiental do planeta. Então elas também são obrigadas hoje, para que elas tenham essa tal respeitabilidade junto ao mercado consumidor, elas são obrigadas então a adotar também medidas que demonstrem essa preocupação. Então hoje em dia você vê empresas que tá lá, esse jardim é preservado pela empresa X, esse parque tem como patrocinador a empresa Y, não sei o que, esse rio está sendo despoluído, a água tratada pela empresa Z, e por aí vai, né? É importante que elas adotem esse tipo de postura. A empresa N construiu aquela escola ali na periferia, ela cedeu o terreno e o material de construção, a mão de obra foi a cargo da sociedade, dos moradores do bairro, e aí vai. Então é comum hoje em dia você ver algumas organizações atuando nesse âmbito. Não são todas, poderiam ser muito mais, mas já é um começo, já estão começando de alguma maneira a adotar posturas condizentes com o código, com o padrão comportamental esperado pela sociedade. Hoje em dia não tem cabimento a gente ver uma empresa que polui um rio e a gente fica quieto, muito pelo contrário. Né? A nossa própria percepção com relação à beleza da natureza, à importância da preservação, ela mudou. Antigamente você olhar um rio poluído era coisa normal, hoje em dia a gente chora de ver os peixes morrendo, os animais sem oxigênio na água para respirar, sem condições nem mínimas de sobrevivência. Enfim, isso abala a sociedade, quer dizer, nossa visão mudou. Com essa mudança de visão, da forma de enxergar as coisas que estão acontecendo no mundo,
a nossa expectativa, o nosso grau de exigência mudou. O nosso grau de exigência com relação ao comportamento dos outros mudou. Então hoje a gente está mais criterioso, a gente está dando mais importância a esse tipo de coisa, a esse tipo de comportamento. Então hoje, presenciar uma empresa poluindo um rio, desmatando uma floresta indiscriminadamente, sem medir as consequências e sem ter nenhum projeto de compensação, né? Como é que você compensa desmatar uma floresta? Replantando outra ainda maior do que aquela. De preferência, obviamente, numa região também onde há uma necessidade, de preferência ali próximo, né? Para tentar fazer com que aquele ambiente não se desgaste. Tá certo? Não adianta nada, eu tenho um ambiente desgastado, eu vou lá e replanto ele, eu refloresto, só que eu vou desgastar esse aqui, não. Tem que haver uma compensação em termos de derrubei 10 árvores, vou plantar 12. Certo? Hoje em dia é necessário que exista isso. A gente precisa garantir o futuro das próximas gerações. Né? Então hoje em dia as organizações empresariais elas têm também cada vez mais que seguir esse padrão de comportamento estabelecido pela sociedade. Se não fizerem isso, elas correm o risco de perder essa credibilidade, essa respeitabilidade que elas lutaram tanto para conquistar junto ao mercado consumidor, né? E que custou um bom dinheiro. Vamos falar por último agora dos códigos de ética profissionais. Os códigos de ética, gente, eles vêm lá da... Bom, primeiro, vamos falar um pouquinho de história aqui. Quando eu falo de códigos de ética profissional, eu digo assim, por exemplo, existe o Conselho Regional de Economia, o Conselho Regional de Administração, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, né? Cada um desses conselhos regionais, eles são o quê? Eles são órgãos que regulamentam o desempenho da profissão, de cada uma dessas profissões. Então o Conselho Regional de Administração, ele vai estabelecer todas as normas, as regras, os limites, todas as tarefas, tudo o que o administrador pode fazer, né? E o que ele não pode fazer, certo? Então, são os códigos de ética profissional. Existe o código de ética da profissão do administrador, o código de ética dos economistas, o código de ética dos contadores, dos médicos, dos engenheiros e arquitetos, dos enfermeiros, enfim. Existe código de ética para tudo que é profissão. Mas da onde vieram isso, né? Esses códigos de ética? Hoje o que a gente chama de conselho regional, eles servem para quê? Eles servem, além de estabelecer os padrões, os limites de cada profissão, eles também estabelecem uma reserva de mercado. Em economia a gente chama isso, reserva de mercado. O que é isso? Quem pode analisar balanço de empresas e verificar se a empresa recolheu os impostos corretamente, se não está devendo nada? É um contador. Quem vai avaliar os danos causados pelos planos econômicos dos anos 80 e 90 no Brasil? Um economista. Quem vai avaliar se os procedimentos da área de suprimentos de uma empresa estão condizentes com o que se pratica no mercado? O administrador. Quem vai dizer se... Então, quer dizer, cada um na sua área. Os conselhos regionais, na atualidade, eles servem para isso. Além de estabelecer as regras da profissão, eles também estabelecem uma tal de reserva de mercado, ou seja, na esfera de atuação do administrador, para que a pessoa tenha direito de assinar um documento atestando aquele fato, enfim, só um administrador. Um economista não pode invadir a área do administrador, assim como o administrador não invade a do contador, e o contador não invade a do economista, cada um com as suas com as suas tarefas específicas. É claro que existem tarefas em comum nessas três áreas, estou falando de economia, administração e contabilidade. Existem tarefas comuns a todos, né? Mas em alguns casos, cada um com a sua, tá certo? Isso garante então a reserva de mercado. E quem pode assinar?
Não basta você ser formado em administração, você vai se tornar um bacharel em administração. Para que você seja chamado de administrador, você tem que ser filiado ao Conselho Regional de Administração. Se eu fosse só um formado em economia, eu seria um bacharel em economia. Eu não, como eu faço parte do Conselho Regional de Economia, eu sou um economista. Eu assino um papel como economista, um documento. Eu tenho direito legal a isso. Isso veio lá da Idade Média, gente. Esse tipo de conduta veio da Idade Média. Para quê? Para garantir a reserva de mercado. Naquela época se criaram as guildas, que eram corporações de ofício, né? Na Baixa Idade Média, a partir do século XIV, XV, foram criadas essas corporações de ofício, chamadas guildas, que estabeleciam as regras. Olha, aqui nessa cidade, se você quiser ser chapeleiro aqui nessa cidade, ok, você pode ser. Só que daí a guilda da classe dos chapeleiros estabelecia as regras. Primeiro, você tem que fazer 5 anos trabalhar 5 anos como aprendiz de um chapeleiro já profissional. Um chapeleiro licenciado na cidade. Você tem, além desses 5 anos, você tem que sair da cidade, ficar 2 anos trabalhando fora, adquirindo experiência, para daí você voltar. Quer dizer, com isso aí ele já garantiu 7 anos de reserva de mercado para aqueles que já fazem parte da classe. Algumas delas, inclusive, chegavam a limitar a quantidade de profissionais daquela área. Olha, só nesta cidade aqui só existem 100 chapeleiros, mais do que isso não. E já está lotado, então sinto muito, meu amigo, não tem vaga aqui, procure outra cidade. É mais uma forma de estabelecer a tal reserva de mercado. E isso vem evoluindo desde a Idade Média. Claro que hoje em dia não existe mais esse rigor todo, é claro, existe sim um rigor com relação ao desempenho, à realização das tarefas. A pessoa tem responsabilidade, inclusive jurídica, ao desempenhar uma certa tarefa. Um administrador, por exemplo, ele pode ser processado por uso inapropriado dos recursos da empresa, por falta de competência, e por causa dessa falta de competência que ele não atestou, que ele não informou ter a incompetência, ele quebrou a empresa, e junto com a empresa ele acabou com a vida de famílias, né? Então, quer dizer, o dano causado pelo mau desempenho das tarefas ele pode ser muito maior do que a gente imagina, e por isso a gente pode inclusive responder juridicamente. Ou seja, o código de ética está aí para te ajudar. Olha, faça desta forma, não faça dessa forma, que está tudo bem. Tá certo? Então, esses códigos de ética profissional eles servem para padronizar os procedimentos operacionais que a gente tem que seguir, e claro, também as condutas de comportamento, certo? Dessa forma, então, você consegue garantir, se a pessoa seguir, se aquele profissional seguir exatamente aquilo que o código de ética da sua profissão estabelece, tá tudo certo, você não vai correr risco de nada, tá bom? O que você não pode é ir contra isso, tá certo? É muito importante que se conheça as regras desse código de ética profissional, que estabelece o quê? A conduta do profissional, né? Até que ponto ele pode ir, quais são os limites desse profissional, certo? Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham entendido a importância desses códigos de ética profissional, e na próxima aula a gente continua. Dessa aula eu não vou enviar nenhuma atividade, ou talvez eu bole uma atividade no arquivo que eu vou mandar para vocês de PDF. Mas juntamente, é claro que sempre, como de costume, é interessante que vocês tenham acompanhado, né, esse vídeo com os slides também que eu vou enviar. Tá bom? Um abraço a todos, até logo, se cuidem.